Apresentação Edivan Fernandes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro. Nós estamos iniciando o programa Governo Transparente e que alegria recebê-los aqui para poder falar um pouquinho dos nossos assuntos. Vocês devem ter sentido falta da programação de sexta-feira, né? Infelizmente, nós não tivemos por aqui, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico e o prefeito estava em viagem de agenda, na realidade está viajando até o prezado momento, mas se Deus quiser, na sexta-feira que vem, nós estaremos aqui firme e forte. Já estou pedindo desculpas, mentira, sexta-feira nós não estaremos aqui na programação de rádio, porque sexta-feira é dia da saúde, ter aí o Conferência Municipal da Saúde, então nós estaremos lá na conferência das 7 até as 13 horas, então nós não teremos a programação aqui na hora da rádio. Então já aviso a vocês que sexta-feira nós não teremos aqui a programação, de segunda a quinta. Hoje nós vamos iniciar o programa Governo Transparente falando com dois secretários que já estão aqui comigo. Um é o nosso secretário Rogério e o nosso secretário de Agricultura também, que está aqui junto comigo e vai falar um pouquinho das ações da agricultura e de alguns projetos. O seu Gilberto está aqui, que assumiu a Secretaria de Agricultura e vai falar também dessas ações da Secretaria de Agricultura. A gente fez algumas visitas lá, já viu de perto esse trabalho, a gente sabe que a Secretaria de Agricultura não para, vive trabalhando praticamente quase 24 horas por dia para atender os nossos produtores rurais. E o nosso secretário Rogério também, né, outro também que trabalha praticamente, eu acho que 48 horas por dia. É muito tempo. Bom dia, seja bem-vindo, secretário, recebê-lo aqui é um prazer. Vamos falar um pouquinho dessas ações da Secretaria do Senhor e também desse novo projeto que está encabeçando aí, tanto da Secretaria do Senhor, junto com a Secretaria de Agricultura do seu Gilberto. Bom dia aos ouvintes da Cultura FM, bom dia Alessandra, bom dia Rômulo, bom dia Gilberto, Edivan. Estamos aqui de volta, dessa vez para tratar de um assunto que é de grande interesse do produtor rural. A passagem meteórica do prefeito lá na agricultura, ele colheu algumas experiências, algumas boas, outras nem tão boas, e em cima dessa vivência, nesse período que ele esteve lá, ele nos pediu que a gente trabalhasse uma proposta que contemplasse o desenvolvimento. O conhecimento e o rumo certo, né? Isso. O prefeito, eu acho que ele permaneceu lá na agricultura de dezembro até meados de janeiro. E nesse período, toda vez ele falava, a gente precisa organizar um projeto que contemple tais ações de forma que a gente, de fato, venha desenvolver o agronegócio aqui no município. Que saia desse círculo vicioso que se criou e a gente começa a efetivar ações que tragam digamos que um ganho para o produtor rural, né? Efetivo, não uma coisa paliativa. A gente quer um ganho efetivo para que isso também acabe revertendo em benefício para o município como um todo. E em cima disso a gente vem conversando com o secretário de Agricultura, com o Gilberto, e com a equipe dele, e a gente já tem um esboço desse programa municipal aí de apoio à agropecuária no município. Eu acho que está bem bacana, né, Gilberto? E vai atender bastante as expectativas do produtor rural, no sentido de que ele passa a ter um suporte efetivo do governo municipal em relação àqueles trabalhos que ele executa lá na propriedade dele. Mas eu passo a palavra aqui para o doutor Gilberto, que é o expert na parte da agricultura, para que ele também dê as suas considerações em relação a esse projeto que a participação efetiva dele está sendo muito grande. Vamos falar aqui com o nosso secretário Gilberto. A gente sabe que ele está ali à frente da pasta da agricultura. O senhor está lá, acho que tem quase 2 meses, tem mais, né? Tem não. Tem não, né? Ainda não, está com um mês e... Um mês e pouco que nós estamos... um mês e 10 dias. Um mês e 10 dias. A gente sabe que o senhor chegou lá com a secretaria, que o prefeito estava ali na frente, tomando a coordenação até o senhor assumir. Como é que está esse trabalho aí de 1 mês e meio praticamente, 1 mês, 10 dias ou 15 dias, para o senhor que está lá na secretaria, fazendo essa visita para essas equipes, para esse pessoal da zona rural? Um bom dia, Edivan, bom dia a toda a equipe, Rogério, a todos os ouvintes da Cultura FM, um bom dia. Pois estamos ali na secretaria, assumimos ali a secretaria, dando
andamento a tudo que vem sendo feito. Até o momento trabalhando praticamente só na silagem, né, atendendo essa demanda, mas o nosso projeto, nós já chegamos lá com a incumbência, já junto com o prefeito, de nós termos um atendimento amplo a todos os pequenos produtores rurais, dentro do seu perfil, seja agricultura, seja pecuária, ele vai ser beneficiado pela Secretaria da Agricultura. Porque até então, hoje, nós atendemos aos pequenos produtores rurais uma pequena proporção, que até então só contamos com horas máquina, que são 30 horas máquina para cada pequeno produtor rural, dentro de um período de 1 ano. Então nós queremos ampliar de uma forma que todos eles, de 1 hectare até a 2 módulos fiscais, vão ser beneficiados por um determinado valor. Eu não poderia aqui agora até então citar um certo valor, porque ele não está definido, né? Vai ser definido. Mas até nós vamos entrar com a contrapartida de R$ 8.000 para cada pequeno produtor rural. Vai ter esse valor de contrapartida. Ele pode ser um criador de apicultura, conicultura, de folha. Ele pode... Eu quero fazer uma cerca. Cada um no seu perfil, ele vai ter essa contrapartida aí da prefeitura, do prefeito, para poder ele investir na sua propriedade, no seu crescimento. Aí a Secretaria da Agricultura, também nós vamos oferecer para os pequenos produtores rurais, aquele que vai mexer com a pecuária, então ele vai ter um médico veterinário para acompanhar o seu processo. Eu quero um acompanhamento veterinário, ele vai ter. Aquele que é cultura, então ele vai ter o agrônomo e um técnico extensionista rural. Vai dar assim, eu quero acompanhamento técnico, eu quero um crescimento, nós vamos dar o seu suporte. Isso tudo oferecido pela Secretaria? Pela Secretaria. Gratuito? Gratuito. Nós queremos ver o crescimento de todo mundo. É para todo mundo crescer. Aí só se ele falar assim, olha, eu não quero acompanhamento, tudo bem, ele vai ter ainda lá o seu direito à mesma coisa, mas se rejeitou o acompanhamento técnico, nós vamos respeitar ele, né? Claro. Mas você fala assim, olha, eu quero assistência técnica rural, ele vai ter. Eu quero assessoria técnica rural, ele vai ter. Então ele pode escolher, eu quero assistência técnica, eu quero assessoria. São duas coisas diferentes uma da outra, né? Então nós queremos aí ajudar todos os pequenos produtores rurais nesse sentido, tecnicamente. A gente sabe, seu Gilberto, que esse projeto é para beneficiar o produtor rural. Com essa contrapartida que o município vai dar aí o valor, também tem que ter uma contrapartida do produtor rural, certo? Mas a gente sabe que essa contrapartida ser dada para o produtor, ele tem que dar uma contrapartida de volta para o município. O senhor sabe me dizer como é que é feita essa contrapartida entre município e produtor? Não, a contrapartida é o seguinte, nós vamos entrar com 8.000 e esse produtor rural vai ter que entrar com 8.000, por exemplo. Sim. Então, associados. 50% para cada um. Isso, mas só porque a nossa contrapartida é até 8. Tá. Se ele fizer um projeto de 20.000, ele vai ter 8. Se o projeto dele for 16, ele vai ter 8. Se o projeto dele for de 4.000, ele vai retirar 2 dessa contrapartida e ele continua tendo 6 para ele fazer um novo projeto. Sim. Então ele pode ter 1, 2, 3, 4 projetos. Ele pode dizer o seguinte, Gilberto, esse mês eu quero comprar ração para suíno. Aí ele vai lá, comprou a ração, deu 4.000 de ração. A minha contrapartida é 2, a dele é 2. É uma parceria. Vamos fazer uma parceria com ele. Mas esse valor, ele não é mensal, por exemplo. Todo mês a prefeitura não vai ceder, é uma vez anual. Então, por exemplo, uma vez no ano, a prefeitura vai dar esse benefício para esse produtor. Vai dar esse benefício todo ano. A previsão de um ano vai ser 8.000, uma vez no outro, próximo ano já vai ser 10, 12, assim por diante. Então, para quem tá ouvindo a gente para entender do projeto, é o seguinte, eu quero criar porco, né? Sim. Então eu tenho ali meu lugarzinho, tranquilo, e aí o valor da criação com o local onde eu vou criar esse porco fica no valor de R$16.000, pronto. Sim. A prefeitura vai me dar a contrapartida de 8.000 e eu vou entrar com a contrapartida de R$8.000.
Detalhe, essa contrapartida ela não é... Pode, o pessoal entender. Essa contrapartida, ela não vai ser em espécie para o produtor. Ela é em cima. Ela vai ser, supondo sim. assim... Por exemplo, eu não vou lá e retiro esse valor de 8 mil para me utilizar. Não. Aí você perante notas fiscais. Ah, sim. Por exemplo, eu posso ir lá e, por exemplo, eu vou construir um chiqueiro para criar um gado, desculpa, um porco. Sim. Eu vou ali na casa de material de construção, faço o orçamento de quanto aquilo vai ser feito, o valor que vai ser pago, pego as notas fiscais, trago para a prefeitura me reembolsa esse valor. Isso, Mas reembolsa para mim, não. 50%. Reembolsa para o estabelecimento. Para o estabelecimento, onde foi compro. Aí, por exemplo, você fala assim, Gilberto, eu quero fazer uma pocilga, que é o chiqueiro, por exemplo. Aí eu vou ter a pessoa lá, fala assim, não, você quer o projeto? Então tá. Aí a gente vai fornecer para você o projeto, a sua planta, o croquis completo. Nem nisso você não vai gastar. Aí a pessoa vai gastar com o material que você vai comprar lá, que é o cimentas, esse tipo de coisa. E olha que é um mega benefício. Rogério, aproveitando que nós aí estamos... também, por exemplo, assim, na sua agricultura, fala, Gilberto, eu quero plantar lá um alqueiro, a quantia que o produtor... Aí a gente vai ter aí o técnico que vai lá, ele vai fazer a coleta do seu solo, vamos mandar para o laboratório, aí vai vir para a gente o resultado do seu pH, aí então esse técnico vai fazer toda a tradução, né? Já vai passar para você a quantidade que você vai usar de calcário, de adubo, você vai pegar a sua ficha completinha, só você executar. Aí para você ter o acompanhamento, esse técnico vai acompanhar você para ver se você está realmente cumprindo o que foi determinado. Se é 2.000 quilos por hectare, ele vai fazer a medição completa para você ter o bom resultado tecnicamente na sua propriedade, para daqui a um ano nós mostrar um resultado esperado, que a Secretaria espera que todos eles adquiram. Que interessante. Rogério? Aproveitando a oportunidade, a gente sabe que a prefeitura vai desembolsar aí mensalmente, por exemplo, ou anualmente, para o produtor rural o valor de R$8.000. Isso vem diretamente dos nossos cofres públicos. Isso. Aí quem está em casa lá deve estar se perguntando, mas qual que é a lei do retorno para quem está para o órgão público e também quanto para o produtor rural nesse momento? Então, é sabido que o governo ele tem por obrigação de incentivar o desenvolvimento né, do município. E uma forma que o prefeito entende que esse desenvolvimento acontece é a partir do momento que você começa a fomentar o desenvolvimento, né, do produtor. Então, o projeto ele é um pouquinho mais complexo no sentido de que o produtor ele vai ter que falar para a gente, olha, eu quero melhorar a minha produção de leite. Então, para melhorar essa produção de leite, ele vai ter que organizar, montar um projeto. Então, qual seja esse projeto? Ou seja, hoje eu tenho 5 vacas Nelore. Então eu tiro 10 litros de leite por mês, né, de 5 vacas Nelore. Mas eu quero aumentar isso. Então, para aumentar isso, primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso ter um gado de qualidade, que produza leite. Então, isso tem um custo. Então, quanto é o custo para eu tirar 100 litros de leite por mês? Quantas vacas eu preciso? 2, 3 vacas? Então, é nesse sentido que o projeto começa a funcionar. Não é simplesmente o produtor chegar lá, não, eu quero fazer uma pocilga, por exemplo. Não é só. A pocilga, ela é parte do projeto. Mas o projeto em si é criação de suíno. Então eu vou criar suíno. Quantos suínos eu vou criar? Qual o tamanho da criação que eu pretendo chegar? E quantas matrizes eu vou precisar? Então é um projeto realmente completo. Então não é simplesmente eu vou fazer um chiqueiro, vai custar 10 mil. Não, você vai fazer o chiqueiro, mas esse chiqueiro ele tem que ter uma finalidade. A finalidade é a produção, né, de carne suína, é a produção qual que é a finalidade? Então, isso vai ser feito estudo pelo pessoal da agricultura para a gente realmente fazer com que a coisa seja efetiva. Porque vamos lá, hoje, como o Gilberto falou, a prefeitura fornece lá 30 horas máquina para plantar, colher e ensilar conforme o caso. Só que o que isso está agregando na produção? Essa silagem. Não, mas eu vendo a minha silagem.
Pois é, mas aí você vai viver a vida toda só de silagem? Não, não é isso. O que a gente quer é que o produtor ele tenha uma atividade bem definida dentro da propriedade dele, uma atividade principal, né? Que seja ela qual for lá, seja plantação de agricultura, plantação de mandioca, plantação de grãos, enfim, né? Ou seja a criação animal. A ideia é essa. Qual que é a contrapartida? O município vai estar fazendo isso, mas ele vai receber o quê? Ele acaba revertendo isso em benefício para o município quando o produtor vai começar a vender. Ele vai começar a vender e isso acaba gerando algum tipo de retorno. O comércio local. Claro. Exatamente. O comércio, fomenta o comércio local. Aí você vende para fora do município também. Você vai poder vender para fora do município, dependendo da produção. Né? Isso aí acaba gerando recurso para o município. De qualquer forma, o retorno ele vem. E a ideia é que a gente amplie, faça com que o produtor cresça, o município cresce junto, e crescendo junto, você vai ter mais recurso para aplicar em outras áreas do município, né? Seja lá na parte da indústria, que a gente está correndo atrás, né? Porque não adianta você produzir, você ter um produto lá que você não consiga industrializar ele. A ideia é que a gente comece também, tenha a possibilidade de no futuro ter uma indústria, seja ela alimentícia, uma indústria aqui no município. Porque, lembrando que é o que as pessoas sempre falam, né? A mineração, ela tem um tempo de vida útil aí. A partir do momento que o minério ele começar a afindar, a gente começa a ter menos recurso entrando no município. Porque, querendo ou não, grande parte do recurso que entra hoje no município para custear todas as despesas... É o mineral, né? Ele vem do Cefem. Então, a gente precisa já preparar o município para, quando isso acontecer, a gente já está com a nossa economia consolidada e não tem jeito. O pessoal pode até falar que existem outras possibilidades, mas o foco principal da grande maioria dos municípios é a produção agropecuária. Não tem jeito, a gente precisa investir mais nessa área para ter mais retorno no futuro. Pelo menos é dessa forma que o município vai ganhar. Com certeza. O projeto já tem data para ser iniciado? O que o produtor pode fazer para se inscrever, alguma coisa assim? O projeto de lei, o prefeito deve assinar ele ainda essa semana e deve encaminhar o projeto de lei para a Câmara. Aí precisa, né, de uma apreciação lá do nosso legislativo. E após a aprovação, a lei precisa ser regulamentada porque precisam ser estabelecidos alguns critérios. Alguns critérios a própria lei já traz. Então, por exemplo, são 2 módulos, né? São 2 módulos fiscais que correspondem a 120 hectares e que totalizam 24,8, eu acho, alqueires. 24,79. Aí. 29,74 alqueires. Então, esse é um dos... Isso. Dentro do programa. Aí... Ele é como se fosse, para quem está em casa entender, é como se fosse o programa Morar com Dignidade, ali da casa, esses programas que o governo Exatamente. tem. Só que voltado para a zona rural. Né? Fomentar a produção agrícola. Porque agora a gente quer que o agricultor realmente ele produza. Entendeu? Então, a intenção do município é fomentar a produção de fato. Então, por isso que é um programa de apoio à agropecuária do município. A gente está valorizando o homem do campo e essa ideia aí do prefeito junto com o Gilberto, ela é extremamente válida a partir do momento que, né, o município começa a investir de fato na produção, não numa necessidade, porque hoje o município está investindo na necessidade individual momentânea de cada produtor, porque eu vou lá, eu aro, planto e colho, isso, né? E os pequenos produtores não são beneficiados. Não são, exatamente. Quem cria peixe, aqueles pequenos produtores, por exemplo, assim, hortaliça, cria peixe, não tem benefício nenhum, porque trabalhamos até então com máquinas. Ara, nivela, planta, sila. Ara, nivela, planta e sila. Mas o nosso quadro de agricultores são enormes, são grandes. Hoje nós temos quantas propriedades, você sabe me dizer, no município? Não sei te falar o exato, mas eu acredito que dentro desse módulo aqui, nós vamos atender na faixa de 280 pequenos produtores rurais.
com 2 módulos dentro fiscais. desse módulo. Dentro desse módulo. E até então a gente estava atendendo aí 100 e poucos produtores rurais, porque estávamos tratando apenas de silagem. Então nós queremos reverter isso aí. E para a pecuária? Não, para a pecuária nós também vamos ter o mesmo atendimento da agricultura. Então nós vamos ter lá o médico veterinário, vai mexer com inseminação, com embrião. Então nós queremos atender cada um no seu perfil e nós queremos que cada pequeno produtor rural, agrícola ou pecuária, que ele comece a ver que ele tem como ele crescer na sua propriedade. Ele tem como ele investir mais para poder ele produzir mais. E que ali é o conforto dele, ali é o crescimento dele, para ele sobreviver e que todos vejam o crescimento uniforme do nosso pequeno produtor rural aqui do município. Olha, a gente olhando aqui em uma breve conversa, para quem está em casa, até produtores rurais que nos escutam nesse momento, é um benefício que, para quem está começando, para quem quer começar, vai ser de grande valia, tanto para a agricultura familiar quanto para a prefeitura, né? A gente sabe, por exemplo, nós temos alguns produtores rurais da região que plantam aí as hortaliças que hoje vendem para mineração, né? Então, assim, que às vezes precisa desse incentivo que a prefeitura, o governo municipal vem dando para o produtor rural. Eu tenho observado que o senhor tem andado muito como secretário da Agricultura e visto também aí esse trabalho dos produtores rurais. Qual que é, aqui dentro da região nossa, dentro desse programa, o que mais tem para Alto Horizonte crescer, por exemplo? É mais na área do suíno, do frango, da hortaliça? O senhor tem essa ideia de como os produtores mais trabalham aqui na região nossa? Que mais trabalha, na verdade, na pecuária. Na pecuária. Na pecuária. Aí por isso nós queremos trazer um grande incentivo também na agricultura familiar. Porque essa parte de folhagem, aí com o nosso incentivo, eu acredito, e o acompanhamento, é para dar uma grande evolução. Porque até então ele não investia tanto, porque devido à sua situação financeira seja um pouco fracassada, e com a parceria e a nossa ajuda técnica, nós queremos também levantar bastante essa parte da agricultura familiar. E a gente sabe que essa parte da agricultura familiar ali na plantação de hortaliças, essas coisas, demanda muito, né? Tanto do agrônomo, igual o senhor falou, da equipe técnica para cuidar daquele espaço. Porque às vezes o cara tem um terreno, né, ali um pedacinho da terra, mas às vezes não tem noção. Por exemplo, a planta não dá e pensa assim, minha terra não é boa. Mas às vezes também que não tem aquele acompanhamento tão próximo que o senhor e a Secretaria de Agricultura vai fornecer para que possa descobrir o que a terra precisa de mais, né? É mais adubo, é mais... Eu não sei se eu tô... Não, tá certo. Né? É mais adubo, é mais calcário, alguma porque coisa? De repente a pessoa tem, vamos assim, ele tem até 2 lotes. Aí em 2 lotes tem condição de sobreviver. Aí o que acontece? Ele vai ter aquela assistência ali, aí vão dizer para ele o que você vai precisar aqui. Se quer trabalhar com produto orgânico, quer trabalhar com adubo químico, ele pode escolher o que ele quer trabalhar. E ali ele pode fazer sua plantação e sobreviver daquilo ali que ele tem, que seja 2 lotes, 4 lotes, 1 hectare ou mais, um alqueiro, cada um no seu perfil. Que bom. Tem, aproveitando aqui, acho que alguém está nos perguntando, deixa eu dar uma olhada aqui. E a título de complementação do que o Gilberto falou, o que a gente vai... Qual que é a ideia do prefeito? Existe um termo que a gente está utilizando lá que é o valor adicionado. Então, esse projeto ele vai ser medido. Ele tem que ser medido para saber se realmente o produtor ele teve um ganho dentro daquele ano, né? Por exemplo, ele elabora o projeto de crescimento dele esse ano, o município começa a atender ele dentro daqueles critérios que ele se enquadra, e só que a gente precisa ter um parâmetro para medir. Então, a gente entendeu que é o valor adicionado. O que é o valor adicionado? Ele vai pegar toda a renda dele, tudo que ele recebeu naquele ano, no ano anterior, por exemplo, 2022, tudo que ele recebeu, teve de renda na propriedade dele, e menos tudo aquilo que ele gastou com insumo, né, com alimentação para os animais, enfim, tudo. Esse valor é o que vamos dizer que seria a receita corrente líquida dele. Então, esse vai ser o nosso parâmetro inicial. No ano seguinte, a gente vai estabelecer uma meta juntamente com... A gente não, né? A ideia do projeto é que seja estabelecida uma meta de crescimento junto com o produtor. Não, eu quero crescer 10%. Então, 10% desse valor aqui é tanto.
Então você vai ter que suar a camisa para obter esse recurso. Caso ele não atinja esse recurso, essa condição de melhora, ele vai ter que justificar, né, o porquê. De repente teve um fator interveniente, o tempo não contribuiu, né, teve alguma doença que atingiu a planta, enfim, tem que ser justificado o não crescimento. E o que não pode haver é a diminuição da renda dele, tem que haver o crescimento da renda em consequência do aumento da produção. Uhum. Então é dessa forma que a gente vai começar a medir o desenvolvimento que o projeto, né, prevê o crescimento a partir desse acompanhamento e medição do avanço da produção e consequentemente da renda dele. E para isso também, né, tem alguns critérios, né, que a gente conversou muito, a gente fez uma mesa redonda lá com o prefeito, com o secretário e com alguns técnicos lá, para a gente verificar quais seriam os critérios para que o produtor se enquadre nesse programa. E um dos principais que a gente chegou à conclusão é que todos eles vão ter que ter a inscrição estadual. Aproveitando a oportunidade, teve umas pessoas que nos fizeram 2 perguntas aqui, ó, vocês podem responder para nós. A primeira foi, se o produtor que vai receber esse valor... receber assim que eu falo, né? Construiu. Eu não quero mais mexer com isso, parou. Como é que vai ser feito? Ele vai ter que devolver dinheiro para a prefeitura? Ou vai, como é que vai ser? A pessoa está perguntando, vai ser reembolsado a prefeitura? Esse dinheiro vai ser revertido? Como é que vai ser? Veja bem, vai ser feito um contrato do produtor com a Secretaria de Agricultura. Uhum. Nesse contrato estão estabelecidas regras em relação ao que está sendo contratado. Caso haja o descumprimento, né, daquelas cláusulas lá, não, eu vou aumentar minha produção de porcos, né, de suínos. Uhum. Aí o que acontece? Né, eu quero 10 matrizes. Vamos supor que dessas 10 matrizes o município teria que arcar com o custo de 5 e ele de 5. É um exemplo simples. Certo. Só que na parte dele ele não cumpriu. O que acontece? Ele não vai ter que indenizar o município, mas ele vai ficar impedido de participar pelos próximos 5 anos de programas da prefeitura. Ah, sim. Né? É uma forma porque se o município está investindo, né, para que ele cresça, qual que é a ideia dele em não querer crescer? Não quero mais. Entendeu? E a pergunta do internauta que até isso. Mas aí o produtor resolve de uma hora para outra, por exemplo, comprou ali 10 porcos, igual o senhor falou, de um dia para a noite ela acorda e fala assim, não quero mais mexer com isso não, pronto. Então, por isso que ele tem que apresentar um projeto, e esse projeto ele vai ser acompanhado tecnicamente pelo pessoal lá da agricultura. Explica melhor aí, Gilberto. Aproveitando já que o senhor vai explicar, outra pergunta, o que o internauta perguntou é se não tem como, às vezes, esse produtor rural ter uma contrapartida para o município, por exemplo, para as escolas, para o CEMEI, com a volta de alguns alimentos para ser doados para essas unidades escolares. Assim. Então, o que acontece? Para o pequeno produtor rural, quando ele vem pegar o benefício aqui na secretaria, aí já é uma contrapartida. Então, não tem como ele pegar os 50% aqui sem ele ter aplicado os 50% dele. Por exemplo, assim, ele comprou 10 matrizes, então custou R$10.000. Os 5 dele já tem que estar na frente. E aí os 5 da prefeitura acompanhou ele. Então, não tem como ele desistir para poder devolver o meu 5, por quê? Porque já fizemos uma parceria, a parte nossa com a parte dele. Então, esse projeto já foi realizado, concretizado, e essa matriz chegou lá para ele. Aí depois que ela chegou lá para ele, aí só se ele resolver, não, então eu vou vender, vou parar. E aí o que acontece? Nesse programa, aí nós vamos fazer chamada assessoria rural. O técnico extensionista está fazendo assessoria rural. Qual que é essa assessoria? Ele vai chegar na sua propriedade e vai fazer um levantamento seu total de tudo que você tem e tudo que você for gastando, ele vai fazer um acompanhamento. Aí quando for no final do ano, ele vai passar para nós uma transparência de quanto que você cresceu. Porque muitas das vezes o pequeno produtor rural, ele cresceu dentro de um ano, mas ele não fez uma planilha do que ele tinha e no final do ano o que ele chegou. Então nós queremos mostrar para ele os passos que ele deu
e quanto rendeu ou não rendeu, E ou por por que que não rendeu, e vamos corrigir para poder chegar em algum lugar. Aí chama assessoria técnica. Aí não é só assistência, vamos dar também essa assessoria. Aí a outra pergunta que você disse É que se não tem como o produtor, por exemplo, dentro do programa, por exemplo, ele cria ali hortaliças. Sim. Se ele não poderia não fazer a doação, mas uma contrapartida para o município receber isso e levar para as escolas, para o CMEI, ou para as unidades escolares. Ou, por exemplo, o programa Bolsa Família. Entendeu? A pessoa nos perguntou se tem como também o município, às vezes, pegar essa contrapartida Sim. do produtor. Vai ser levado para as escolas, para as cantinas, e também para a cooperativa, ali com o Marcão, né? A contraparte é o seguinte, por exemplo, o produtor recebeu os R$8.000 para plantar, por exemplo, hortaliças. Ele não vai reembolsar a prefeitura com esse 8.000. Mas, por exemplo, dessa quantidade, ele pode tirar uma quantidade e devolvê-la para a prefeitura usar isso nas unidades escolares. Não, essa foi a pergunta do internauta. Você tem como fazer essa volta. Só. A nossa finalidade, olha só. Não é ter essa... Nós não estamos, assim... fazendo empréstimo, não, de forma alguma. Sim. Uhum. Então, a pessoa, por exemplo, ele veio aqui, um exemplo, ele já pegou seus R$8.000. Uhum. Então, se ele pegou os R$8.000, a contrapartida dele também foi 8. Ele não tem que reembolsar nada para a secretaria. Sim. Aquilo ali é investimento para ele, é para ajudar ele a crescer, é para ajudar ele a alavancar a vida dele. Aí, dali para frente, ele já pode programar para o ano que vem, ele pegar, quem sabe, 10, 12... e continuar crescendo. Ele não tem que nos devolver nada. Ali já é comércio para ele. Aí ele pode vender aonde que deu certo ele vender, na cantina, na escola. Uhum. Aí já é a vida dele. Nós queremos que todos cresçam. Claro. Não tem que nos reembolsar com nada na nossa contrapartida. Só lembrando que o Rogério comentou aqui, que é aquele cuidado que o produtor tem que ter com o contrato, que é, por exemplo, se ele não cumprir as regras, ele vai ficar ali o período, por exemplo, de 5 anos, sem poder participar de nenhum programa do governo municipal. Isso, aí né? nós vamos ter um acompanhamento, fazer um acompanhamento geral desse beneficiado. Que a nossa intenção é só tão somente de ajudar ele. Isso é bom. E elevar o nível de vida dele e de toda a comunidade nossa. Igual o prefeito fala, né, seu Gilberto? Eu acho que se a gente rodar esses municípios do estado de Goiás, a gente nunca vai achar um programa para atender produtor rural igual esse aqui de Alto Horizonte. Né? Isso, Então é onde a gente quer atender a todos, desde de um menor de um lote até 2 modos fiscais, sem ter assim extinção de valores, um recebe 2, não, todo mundo tem seu teto, entendeu? Você tem o seu teto é de 8 para todos eles. Que bom. Quando a gente começou a estudar essa situação que o prefeito pediu, o pessoal, a equipe técnica da Secretaria de Planejamento, juntamente com, acho que você foi junto? Não, foi o Kleber. Eles visitaram Goiás Velho para verificar lá a questão do cooperativismo lá, porque o cooperativismo é muito forte e para entender por que lá o cooperativismo deu certo e aqui ele não desenvolve. Qual que é o principal fator que eles levantaram lá em Goiás Velho? Goiás Velho não tem um programa de incentivo à agricultura, não dá 1 centavo para o agricultor. Então, o agricultor sentiu a necessidade de se associar para conseguir se desenvolver. Então, hoje a cooperativa deles lá, né, diz que tem até supermercado dentro, é uma coisa fora do normal. Mas por quê? O município em si, ele não despende 1 centavo em apoio à produção. Então, por isso que lá deu certo e aqui não. Porque aqui acaba que o município ele tem programas voltados para o agricultor. E aí acaba que o pessoal acaba não se vinculando, não acaba tendo um vínculo muito forte com a parte do associativismo lá na cooperativa. Então, por que não? Eu tenho um incentivozinho ainda que pequeno, mas eu tenho um incentivozinho e eu consigo dar conta de me manter, né, sem precisar dar uma contrapartida para a cooperativa, porque querendo ou não, o associado da cooperativa ele tem que dar, claro, ele tem que dar a parte dele lá, né, para que a todo mundo associação ganha junto, isso. Né? Então, o pessoal entendeu dessa forma e por isso que a gente começou a achar uma forma, né, Gilberto, de fazer com que as coisas elas deem certo dentro de um programa do município, né? E sem excluir disso
muito pelo contrário, a gente quer até incentivar o associativismo para, no caso, a comercialização da produção. Então é interessante. Ele vai ter o apoio do município para produzir, mas ele precisa se juntar para escoar, para agregar valor no produto dele. Que vai chegar um certo momento que não vai ter para onde vender. Exatamente. Porque você vende no município, chega um certo momento que, por mais que você vende bem, extrapola. Isso. Né? Porque não é todo mundo que tem ali todo dia para comprar, ou às vezes você pode até, por exemplo, vamos para a parte de parte de verduras, às vezes pode ser maior que a procura. E com certeza. E às vezes você tem que expandir para fora. Expandir para fora, você precisa ir, às vezes, de uma cooperativa ou do CNPJ ou de alguma coisa também que ajude, né? E essa penalidade que eu falei de 5 anos foi só a título exemplificativo. Tá, porque, só lembrando, gente. Exemplificativo, porque na verdade, depois de aprovada a lei, esses critérios aí, né, eles serão regulamentados por decreto, e aí demandam um outro estudo que já está sendo feito lá pela equipe. Não quer dizer que o Rogério falou aqui 5 anos, vocês vão entender que vocês vão ficar... Não. Foi isso é só um diálogo... Foi só, só para exemplificar, não. Né, ele vai poder, por exemplo, ficar lá 5 anos, mas é exemplificativo, que fique bem claro. E outra coisa que é interessante, que a partir de agora a gente começa a trabalhar junto com o órgão. A Secretaria de Planejamento, ela planeja a atividade juntamente com o executor. Mas por que a gente participa? Por que a Secretaria de Planejamento participa? Porque isso vai ter um custo para o município. E quando o projeto de lei ele é encaminhado para a Câmara, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal nos obriga a encaminhar junto, né, um relatório de impacto orçamentário e financeiro. Quanto que isso vai custar para o município? Isso, então eu sou obrigado a colocar hoje, em qualquer projeto de lei que aumente, que crie uma despesa para o município, eu sou obrigado a colocar esse relatório, né, de impacto orçamentário e também informando que eu vou ter a disponibilidade desse valor, a disponibilidade orçamentária. Então, por isso que a gente precisa fazer isso. Porque, vamos lá, o Gilberto tá me falando que, né, são em torno de 280 propriedades rurais dentro desses 2 módulos fiscais aqui do programa. Então, isso, se são 8 mil, eu preciso, né, por mais que os 280 não participem do programa, obrigatoriamente você tem que colocar os 200. Eu tenho que colocar os 280. O impacto que isso vai ter é em cima dos 280. Então, a gente começa a trabalhar com previsão agora. Ah, não, mas só 20 participaram do programa. Não tem problema. Mas se os 280 quisessem participar, eles já estariam contemplados dentro da projeção orçamentária para o exercício seguinte. Então, é dessa forma, por isso que é importante que a gente frise bem para quem está nos ouvindo, que o planejamento orçamentário, principalmente, ele é extremamente importante quando da criação de qualquer programa dentro do município. Então, está sendo criado um programa lá na cultura, né? A gente tem que fazer parte da construção desse programa, porque ele vai ter um custo para o município. E aí a gente começa a trabalhar com o planejamento, com a preparação para a execução daquele programa, daquele determinado programa. Era só a título de explicação por que a Secretaria está envolvida, né, nesse componente aí de construção desse projeto de lei. Que bom, então acho que nós estamos chegando no final. Tem mais alguma coisa que os senhores desejam aí para lembrar dentro do programa que não foi falado? Da minha parte, eu creio que é isso, né? Mas eu acho que seria importante, por exemplo, os produtores que estão nos ouvindo, se eles tiverem alguma sugestão ou dúvida, né, em relação ao programa, que procurem lá o Gilberto para maiores esclarecimentos, porque dúvidas surgirão aos montes. Com certeza. Porque a gente explica aqui de uma forma, mas muitas vezes a pessoa entende de uma forma equivocada, e aí às vezes fala, pegou o programa no meio caminho. Ele falou isso. Então, né, a gente vai receber os 8 mil. Não vai. Os 8 mil, eles são em benefício, em insumo, em material, né, não é em espécie, não é em dinheiro. O produtor não vai receber dinheiro. Ele vai receber dentro do projeto dele, né, a contribuição do município em material, em algum tipo de material, em algum tipo de insumo, né, em algum tipo de equipamento
como contrapartida do projeto, dentro do projeto dele. É dessa forma. Passar para o Gilberto. Então a você, pequeno produtor rural, nós demos aqui só um início e esse projeto está sendo elaborado. Então você que tem uma sugestão e que possa contribuir conosco, estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para te orientar, para nós trabalharmos em conjunto a Secretaria da Agricultura com você, pequeno produtor rural. Muito bom dia, muito obrigado. Lembrando, senhoras e senhores, que as secretarias estão aí de portas abertas de segunda a sexta-feira para atender vossas excelências, das 7 às 11, das 13 às 17 horas. A gente sabe que o seu Gilberto aí é um dos secretários que tem a vida corrida, né? Praticamente está o tempo todo visitando o produtor rural. Se você não encontrar ele lá, o pessoal da secretaria está lá disponível, deixa lá, ou pode chamar ele pelo WhatsApp também, pelo telefone que eles estão à disposição. A secretaria do Rogério também está à disposição aí de todo mundo. Lembrando que o Rogério agora está em novo local. Antes ele ficava aqui na prefeitura, agora a prefeitura está terminando a reforma e ele está agora lá no almoxerifado, né? Lá você pode procurar lá na recepção que as meninas vão informar a sala lá da secretaria do Rogério, tá bom? Nós estamos encerrando aqui a nossa parte do programa Governo Transparente. Rogério, quer aproveitar para fazer mais algum esclarecimento? Mais alguma dúvida? Não? É isso aí, nós estamos encerrando. Amanhã nós estaremos aí com a nossa programação normalmente. Lembrando aos senhores e às senhoras que no mês de março nós entramos a programação aí comemorando o mês da mulher, tá? No dia 8 de março nós vamos ter aqui na presença a secretária de administração, vamos ter a vice-prefeita, vamos ter, ela não sabe ainda não, mas eu já estou contando ao vivo aqui para todo mundo saber. Nós vamos ter aqui também outras mulheres para falar um pouquinho dessa data tão importante que é o 8 de março, comemoração aí Dia Internacional da Mulher, tá bom? Essa semana também nós temos alguns secretários já programado já para nossa programação. Amanhã trago aqui para vocês a informação em tempo real. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.